Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Constant e vou resolver agora com vocês o exercício 3A da lista 12. Então, antes de resolver o exercício, você deve estar com o enunciado aí, mas o exercício pede para calcular os pontos críticos da função f de x igual a x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço. Eu vou fazer uma revisão aqui bem completa da função potência f de x, x elevado a r, quando r é não nulo. Então, se você quiser só saber o exercício, você pode pular o vídeo aí e adiantar bastante, que a solução do exercício está lá no final. Mas eu sugiro que você assista, assim, essa, digamos, revisão completa da função potência f de x, x elevado a r, quando r é não nulo. Então, a gente vai ver em seguida qual é o domínio dessa função, que vai depender do tipo da natureza do número r, que o número r assume, como é a derivada dessa função, tá certo? Se essa derivada existe ou não em zero. E depois também eu vou fazer a derivada da função raiz quarta de x ao quadrado, que, como eu falei lá na lista, na parte escrita, não é derivar a raiz de x, tá certo? Então a gente vai ver isso também. Então vamos começar a nossa revisão. Eu estou considerando a função f de x igual a x elevado a r. Então o primeiro caso que eu vou considerar, eu vou relembrar aqui, é quando r é irracional. R pertence a r menos q. Então tem duas possibilidades. Se o r for positivo, o domínio vai ser zero mais infinito, ou seja, inclui o zero, os reais não negativos. E se o r for negativo, o domínio da f vai ser os reais positivos. Eu tenho que excluir o zero. Então tá aí, eu coloquei dois exemplos, né? A f de x, x elevado a π. Então observem que o domínio, como está mostrando aí no gráfico, é de fato só os não negativos, incluindo o f de zero é zero, tá certo? E o que acontece? O outro exemplo que eu coloco é x elevado a menos π. Observa que o r igual a menos π é negativo. E é claro, nos dois exemplos, π e menos π são irracionais, não racional, ou seja, não se escreve como uma fração razão de 2 inteiros, tá certo? Então observa que como o x elevado, lembra que o x elevado a menos π vai ser 1 sobre x elevado a π. Então de fato, olha, se eu for olhar o gráfico do x elevado a menos π, quando eu vou para zero pela direita, eu tenho essa assíntota vertical, ele vai para mais infinito. Isso tem a ver com o fato do x elevado a π valer zero em zero, e o limite, isso é contínuo, né? O limite quando eu tendo a zero pela direita de x elevado a π é zero. Tá certo? Então, observa que a x elevado a menos π não está definida em zero. A outra situação é quando eu tenho r uma fração irredutível positiva. Então, eu estou considerando aí ó, que o p e q são naturais, tirando zero, né? São inteiros positivos. E o MDC entre P e Q igual a 1, em outras palavras, eu estou considerando que a razão é irredutível. Como é que é o domínio dessa? Como é que a gente define essa função? Nesse caso, o f de x é igual a x elevado a p sobre q. Então, observa aqui que eu já estou considerando P e Q primos entre si, né, sem fator comum. Isso vai ser raiz qésima de x elevado a p. Então, eu tenho raiz qésima de x elevado a p. Então, como é que é o domínio disso? Então, tem duas possibilidades. Se o q é par, observa que eu tenho raiz qésima de um número. Então, com q par, o x vai ser só de zero até mais infinito. Porque o domínio de f, eu estou considerando o q par, tá certo? Se o q é ímpar, o que acontece? Se o q é ímpar, eu estou tirando raiz ímpar de um número, não tem restrição para o que está dentro do radical. O que está dentro do radical pode ser qualquer coisa. Então, observa, antes uma observação, quando o q é par, no primeiro caso, observa que o p é ímpar, tá certo? Porque q e p não tem fator comum. Sendo p ímpar, se eu colocar x negativo aqui, eu teria um número negativo elevado a um ímpar, que seria negativo, e eu teria a raiz do quê?
raiz de um número par de um número negativo que não está definido, tá certo? Então, por isso eu tenho considerando só os números não negativos. Quando Q é ímpar, eu não tenho nenhuma restrição para dentro do radical, porque eu tenho uma raiz de número ímpar, de ordem ímpar. Então, o x pode ser qualquer coisa que vai estar bem definida a função f de x, então eu tenho que o domínio são os reais. E só também é sempre bom lembrar que quando P igual a N, um natural, e o Q igual a 1, o x elevado a P sobre Q coincide com a potência x elevado a N que nós conhecemos, que é o quê? Multiplicar x por x N vezes. Então aqui eu coloco dois exemplos, tá certo? O primeiro exemplo, observa que eu tenho x elevado a 2 terços. O Q seria 3, o P igual a 2, sendo que ímpar, o domínio é todo R. E no segundo exemplo eu tenho x elevado a 5 quartos, o que é par. Então eu tenho o quê? O domínio só reais não negativos, de 0 em diante. E quando x é igual a uma fração irredutível, só que negativa, então eu estou considerando R é igual a menos P sobre Q, o P e Q inteiros positivos, sem fator comum. Então a gente coloca por definição x elevado a menos P sobre Q igual a 1 sobre x elevado a P sobre Q. Parecido com o que a gente viu com x elevado a π e o x elevado a menos π. Tá certo? Então o que você tem? O domínio de f é 0 mais infinito, se Q é par. E o domínio de f é R menos 0, se Q é ímpar. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Se o Q é par, a gente viu que o x elevado a P sobre Q, o domínio é 0, inclusive é mais infinito. Só que como está no denominador, tem que tirar o 0. Então fica só 0 mais infinito, eu vou considerar só os positivos. Quando Q é ímpar, observa que o domínio, nós vimos lá anteriormente, que o domínio é R. É o que acontece aqui, né? X elevado a 2 terços. Só que agora, como o x elevado a P sobre Q está no denominador, o x não pode ser 0. Então eu estou pegando basicamente o domínio do x elevado a P sobre Q e tirando o 0. Porque está no denominador, tá certo? Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma observação que eu acho interessante, que é a seguinte. Voltando lá no caso do x irracional, por que a gente não define potência de um número irracional de um número negativo? Por que, por exemplo, a gente não define menos 1 elevado a π? Pelo seguinte, imagina que a gente espera que a função potência seja uma função contínua. Imagina que você queira definir o menos 1 elevado a π e você aproxima o π por números racionais. Então a gente espera que conforme eu aproximo o π por números racionais, o limite de menos 1 a esses números racionais convirja para o menos 1 elevado a π. Só que se eu pegar uma fração racional aproximando o π, onde o denominador é ímpar, a gente viu que o menos 1 elevado a P sobre Q, se o Q for ímpar, vai estar definido. Por outro lado, se eu pegar uma fração aproximando o π com o denominador sendo par, a gente viu que o menos 1 elevado a P sobre Q não vai estar definido porque o Q é par. Então eu teria uma coisa estranha, né? Eu estou me aproximando do π por racionais, só que para alguns racionais a função está definida e para outros racionais a função não está definida. O menos 1 elevado a P sobre Q estaria definido para alguns racionais e para outros não. Isso seria uma coisa meio patológica que a gente quer evitar, tá certo? Então, para quem está curioso ainda, é sim possível a gente definir menos 1 elevado a π, só que não é mais agora no escopo do cálculo 1. A gente tem que ir para os números complexos. Nos números complexos, o menos 1 elevado a π vai fazer sentido, tá certo? Alguns de vocês ainda vão estudar esse tipo de coisa. Então aqui está um exemplo, ó. Eu peguei o exemplo lá de cima e agora considerei o sinal trocado, x elevado a menos de 2 terços. Observa que o domínio é R menos 0, tirei o 0. E x elevado a menos 5 quartos, eu também peguei agora somente os reais positivos. Era 0 mais infinito, se fosse x elevado a 5 quartos, só que eu estou colocando no denominador, vai ficar só os reais positivos. Tá certo? E novamente perceba aquele fenômeno da assíntota quando eu vou a 0 pela direita. E agora, vamos falar um pouco a gente acabou de ver o domínio de definição da função potência x elevado a r para várias possibilidades de r. Vamos agora falar na derivada. Então, olha só, vamos considerar primeiramente
o x elevado a r quando r é irracional novamente. Se o x é maior que zero, o que eu posso fazer? Eu posso usar a regra da cadeia. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente deriva isso, né? Como é que a gente deriva x elevado a r com r irracional? A gente vai escrever o x elevado a r como e elevado a ln de x elevado a r. Aqui eu estou usando propriedades do e e do ln, tá certo? Que uma função é a inversa da outra. O r que está elevando o x, ele passa multiplicando o ln de x, então eu tenho r e elevado a r ln de x, que é x elevado a r. Então eu vou aplicar a regra da cadeia. Eu vou chamar o u, eu vou definir como u r ln de x. Então isso aqui seria e elevado a u. Então quem seria a derivada disso? Então, como eu falei lá na questão 3b, eu fiz uma revisão de regra da cadeia, da questão 3b da mesma lista. A derivada seria o e elevado a u, mas isso seria a derivada de e elevado a u com respeito a u. Então, como eu estou derivando f com respeito a x, eu multiplico por u'. Como a u é r ln x, a derivada do ln de x é 1 sobre x, então u' é r sobre x. Observa que o e elevado a r ln x é o próprio x elevado a r, vezes r sobre x, eu tenho r elevado a x elevado a r menos 1. R que multiplica x elevado a r menos 1, tá certo? Então, resumindo, se a f de x é x elevado a r, f' de x é rx elevado a r menos 1 para qualquer x positivo. Onde é que eu usei o fato do x ser positivo? Aqui, ó. No ln de x, eu preciso que o x seja positivo para fazer esse passo, tá certo? E quando o r é maior que zero, lembra que quando o r é maior que zero, o zero está no domínio da x elevado a r. Então, faz sentido nesse caso eu falar na derivada à direita, em zero. Então, será que a função é derivada à direita em zero? Aqui seria até uma interrogação, não sei se é ainda. Mas o que eu tenho que fazer para verificar se é ou não? Eu vou verificar esse limite aqui, ó, da derivada quando o x tende a zero pela direita. Então, eu tenho x elevado a r, que é a função, menos a função avaliada em zero, que é 0 elevado a r, sobre x, quando o x vai para zero pela direita. Então, fica x elevado a 0 mais quando o x tende de x elevado a r menos 1. E o que acontece? Quando o r é maior que 1, o r menos 1 é positivo. Então, isso é zero. Nós vimos lá no início que x elevado a r para r irracional positivo, a função está definida no zero, tá certo? E esse limite, quando o r está entre 0 e 1, observa que quando o r está entre 0 e 1, o que eu tenho? Por que esse limite vai ser mais infinito? Porque o x elevado a r menos 1, nesse caso, eu consigo escrever como x menos 1 menos r, tá certo? Trocando o sinal de r menos 1, que é 1 sobre x elevado a 1 menos r. E observa que 1 menos r agora é o quê? 1 menos r é positivo, porque o r é menor que 1, tá certo? Então, o 1 menos r é um número positivo. Ora, então o que acontece? Esse aqui é um limite da forma 1 sobre uma função que está tendendo a zero, porque o 1 menos r é positivo. Quando eu vou zero pela direita, o x elevado a 1 menos r tende a zero, então isso aqui vai para mais infinito. Então, portanto, a derivada à direita não existe em zero quando o r é o quê? Quando o r está entre 0 e 1, tá certo? Então, quando o r está entre 0 e 1, a função não é derivada à direita. Quando o r é maior que 1, a função sim é derivada à direita, a derivada vale zero. Então, está aqui a situação, olha. No primeiro exemplo, o raiz de 2 é maior que 1. É 1,4142 alguma coisa. Então, observa que a função, o domínio inclui o zero, porque aqui eu estou considerando um número positivo. E observa que a função é derivada à direita, e a derivada vale zero. A reta tangente aqui, né, seria zero ao gráfico, tá certo? E observem que o limite foi para mais infinito, quando o limite é mais infinito, é a típica situação em que a reta tangente seria, né, vertical. A curva tem até reta tangente, só que é vertical. Então, na definição, isso vai implicar que o limite
na definição de derivada não vai existir, vai para mais infinita. É como se a inclinação fosse 90 graus. Tá certo? A gente sabe que a tangente de π sobre 2, quando o x tende a π sobre 2 para valores menores que π sobre 2, isso tende a mais infinito. Então o que acontece? Olha, é quando aquela reta tangente, a curva, forma um ângulo de 90 graus com eixo x. Isso está sendo representado no fato da derivada, a definição de derivada direita, observem que o limite está indo para mais infinito. E aqui eu peguei um exemplo, raiz de 2 menos 1, que fica, esse r aqui vai ficar entre 0 e 1, tá certo? Porque sendo o r, o raiz de 2, 1,41 alguma coisa, o r menos 1 vai ser um irracional, que é 0,41 alguma coisa, que está entre 0 e 1. Então, finalmente, vamos olhar o caso da derivada, agora quando x elevado a p sobre q, onde o p e q são primos entre si, p e q é uma fração irredutível. Então, vamos olhar o primeiro caso. O primeiro caso, onde q é par, lembre que o domínio vai pegar só os números maiores ou iguais a 0, então eu posso raciocinar de maneira bem parecida com o caso irracional. De fato, a gente pode proceder como no caso em que R é um irracional positivo. A mesma prova vai valer. Ou seja, resumindo, se o f de x é x elevado a p sobre q, a f' vai ser p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1. Aqui, no caso, eu estou pegando o R e substituindo por p sobre q. Outra maneira de escrever p sobre q menos 1 é escrevendo como p menos q sobre q, tá certo? Então, o que eu tenho? A f' de mais de 0, faz sentido eu me perguntar se isso existe ou não, porque a função está definida em 0. Então, da mesma forma que nós vimos lá para o caso irracional, ela vale 0 em 0, ela vai existir e vai valer 0 em 0, se somente se o p sobre q é maior que 1. Lá a gente tinha r maior que 1, só que agora o r está fazendo o papel do r aqui, o p sobre q vai ser maior que 1, de maneira equivalente se o p for maior que q, tá certo? É tudo positivo, é equivalente a dizer que o p é maior que q. Então, vamos pegar um exemplo. O f de x igual a x elevado a 5 meios, que é a raiz quadrada de x à quinta, como é que eu derivo isso? A derivada vai ser 5 meios, x elevado a 5 meios menos 1, que é 3 meios. Ou seja, 5 meios, raiz quadrada de x ao cubo. O x elevado a meio, a derivada, que é a raiz de x, a derivada vai ser o quê? Cai o expoente, meio, x elevado a meio menos 1 vai ficar x elevado a menos meio. Você pode jogar esse x elevado a menos meio lá para baixo, 1 sobre 2 raiz de x, tá? Observação importante. Observem que faz sentido aqui no caso eu substituir x igual a 0. Ou seja, se eu substituir x igual a 0 na f, vai fazer sentido. Está bem definido. 5 meios de raiz de 0 ao cubo vai ser 0. E isso está correspondendo ao fato da reta tangente aqui. Seria uma reta tangente à direita, digamos, tem inclinação 0. Observem que, quando eu faço essa fórmula aqui, de fato, vale para x o quê? Maior que 0, né? Tá certo? Porque não vale no 0. Lembra que a gente está usando aquela demonstração parecida com o caso irracional. Não posso fazer para x igual a 0. Mas observem o seguinte. O fato de eu não conseguir colocar 0 aqui já me dá uma indicação que a função não vai ser derivável em 0. Tá certo? Então, a rigor, como é que você mostraria que essa função não é derivável em 0? Então, olha só. A função derivada à direita em 0 seria limite de x indo para 0 mais de raiz de x menos 0, que é a função avaliada em 0 sobre x. Isso é limite de x indo para 0 mais de 1 sobre raiz de x. Raiz de x sobre x é 1 sobre raiz de x. Esse limite é mais infinito. Tá certo? Então, novamente, isso está correspondendo ao fato da reta tangente, se existir, no caso, a reta tangente à curva, né? No caso aqui a gente diz que a reta tangente ao gráfico não existe, porque a derivada não existe, mas se existir seria 90 graus, tá vendo?
Seria é como se tivesse uma inclinação de 90 graus. Então, essa observação é importante. Embora eu não possa colocar o zero aqui, essa fórmula vale para x maior que zero, tá? A derivada, o que mostra que a função não é derivável à direita em zero é essa conta que eu fiz aqui embaixo. Eu tive que recorrer à definição. E mesma coisa, a f' de x, observem que ela vai ser derivada em zero e vai valer zero. Você pode mostrar isso também recorrendo à definição de derivada. Se você fizer, no caso, a definição de derivada, ó, f mais linha de zero seria limite quando x tende a zero mais de x elevado a 5 meios menos zero sobre x. Observe, isso aqui vai ficar x elevado a 3 meios, que é raiz de x ao cubo. E limite quando x tende a zero mais de raiz de x ao cubo é zero. Então a derivada da função, aqui é a derivada à direita da função, x elevado a 5 meios é zero, tá certo? E quando Q é ímpar? Então, quando Q é ímpar, a gente lembra que o domínio de f é igual a r, nós vamos ter que a derivada vai valer a mesma forma para a derivada. Lembra que eu estou derivando x elevado a p sobre q, então a derivada vai ser p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1, tá certo? Isso para qualquer x diferente de zero. E f' de zero vai existir. Observa que agora a função está definida em todo R, né? O f' de zero existe, vale zero, se somente se, novamente aquela situação, p sobre q, o expoente tem que ser maior que 1. Então, como é que a gente pode verificar isso? Se x é maior ou igual a zero, o resultado vai decorrer como no caso 1, que basicamente a gente está fazendo a demonstração para os irracionais, tá? E como é que a gente pode proceder para x menor que zero? Só observando antes que aqui pode ser maior ou igual a 1, né? É claro, quando Q é ímpar, o P sobre Q pode ser igual a 1, que vai ser o caso em que os dois são iguais a 1, né? Lembra que eles são primos entre si, mas pode ocorrer de ser igual a 1 quando P igual a Q igual a 1. Então a f' de zero existe e vale zero se somente se o P sobre Q é maior ou igual a 1. Parecido com o que acontecia nos casos anteriores. Então, voltando aqui agora, se x é menor que zero, como é que a gente pode mostrar isso, né? Então, vamos observar o seguinte. O Q é ímpar, tá certo? Sendo que é ímpar, a paridade dessa função vai depender basicamente se o P é par ou ímpar. Então, se o P é par, lembra que x elevado a P, no caso, vai ser menos x elevado a P. Então, isso aqui vai ser uma função par, a f de x. Se o P for ímpar, x elevado a P vai ser uma função ímpar. E, portanto, como que é ímpar, raiz q-ésima disso também vai ser uma função ímpar. Como é que a gente pode, então, fazer para derivar isso? A gente não gosta muito de chamar de truque. A gente já sabe derivar para x maior ou igual a zero. Então, a gente vai usar a paridade dessa função para poder derivar. A paridade da função. Então, olha só. Quando P é par, nós vimos que a função é par. Eu tenho f de x igual a f de menos x. Então, posso derivar os dois lados. E para derivar o lado direito, eu vou aplicar a regra da cadeia. A derivada f de menos x vai ser f' de menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Eu tenho essa fórmula aqui. Então, quando P é ímpar, observa que eu tenho f de x é menos f de menos x. Aplicando a regra da cadeia, eu vou ter o quê? Esse menos aqui é o menos que aparece no lado direito. F' de menos x vezes derivada de menos x, que é menos 1. Então, vai ficar f' de menos x. Então, com isso, eu estou observando o quê? Se a função é par, a derivada vai ser uma função ímpar. Isso vale em geral, tá, pessoal? Isso aqui é em geral. Se P é ímpar e a função... Se eu tenho f uma função ímpar, a derivada vai ser o quê? Uma função par. Então, olhando a fórmula da derivada para x maior ou igual a zero, que eu mostro como no caso irracional, né? Demonstração similar. Observa que o x elevado a p sobre q, ó, lá em cima eu vou escrever, você pode escrever como raiz q-ésima, p sobre q, que multiplica a raiz q-ésima de x elevado a p,
E esse x elevado a menos 1 aqui eu vou colocar para baixo, tá certo? Então agora vamos voltar lá para baixo. Olha, quando P é par, a f' de x é menos f' de menos x. Então, usando essa fórmula aqui, eu vou ter o quê? F' de x é menos P sobre Q. No lugar, na fórmula lá que eu obtive lá em cima, eu vou trocar o x por menos x, tá certo? Então, trocando x por menos x, eu vou ter menos x elevado a P sobre menos x. Menos x elevado a P é x elevado a P, porque P é par. E esse menos x aqui, esse menos com menos fica mais. Então, eu vou ter a mesma fórmula. Observem, ó. F' de x é P sobre Q. Raiz quésima de x elevado a P sobre x. Se vocês quiserem, você pode voltar a escrever isso aqui como P sobre Q, x elevado a P sobre Q menos 1. E para P, no caso P ímpar, novamente eu trocando o x por menos x lá em cima, só que agora eu tenho uma função par, então vai ficar P sobre Q, menos x elevado a P sobre menos x. Menos x elevado a P é menos 1 elevado a P vezes x elevado a P. Menos 1 elevado a P é menos 1, porque o P é ímpar. E como Q também é ímpar, esse menos 1 sai do radical, vai simplificar com esse menos de baixo, então novamente vai ficar P sobre Q, raiz quésima de x elevado a P sobre x. Ou seja, a fórmula para f' de x vale para qualquer x, sendo positivo ou negativo, tá certo? E aqui eu já observei, se for maior que ou igual a 1, novamente estou marcando maior ou igual a 1, vai valer que a função é derivada em 0 e vale 0. Aqui no caso a derivada não é mais à direita, a derivada completa, digamos. A direita e a esquerda, porque agora o domínio é R nesse caso, lembrando, né? Então aqui estão alguns exemplos, olha, o primeiro exemplo é f de x, x elevado a 1/3. Observe que 1/3 é menor que 1, a derivada à direita não existe, olha, novamente eu tenho inclinação aqui, a tangente à curva forma 90 graus com eixo x, tá vendo? Então só deixar claro, aqui no caso, a gente diz que não tem reta tangente, porque a função não é derivável, mas a tangente aqui, né, a curva, né, seria 90 graus, tá vendo? Não é, o gráfico não tem reta tangente, mas a curva sim seria 90 graus a tangente, que seria o eixo y. E observem que como o 3 é ímpar, o domínio é R. Tá certo? Então aqui, olha, observem que o que está sugerindo, para você lembrar que a derivada de fato não existe em 0, observa que não faz sentido, aqui está a fórmula da derivada, né? Não faz sentido substituir x igual a 0 aqui. Então é uma maneira de a gente lembrar que a derivada não existe em 0. Já no x elevado a 2/5, observa que agora o Q é ímpar novamente o domínio é R. E como 2/5 é menor que 1, novamente a função não vai ser derivável em 0, tá certo? Então não existe essa derivada em 0. Então aqui que eu tenho o que? A g de x, x elevado a 2/5, a g' 2/5, x elevado a 2/5 menos 1 é menos 3/5, outra maneira de escrever. E como a gente já observou, tanto nesse caso quanto nesse, as funções são o quê? Aqui eu tenho uma função par e aqui eu tenho uma função ímpar, tá certo? Então aqui é uma função ímpar, como a gente tinha observado, e aqui eu tenho um gráfico de uma função par, simétrico em relação ao eixo y. Agora o x elevado a 5/3. Observa que a derivada da h está escrita aqui, né? 5/3 de raiz cúbica de x ao quadrado. E faz sentido calcular a derivada de h em 0, de fato vale 0. A derivada de h avaliada em 0, vale 0, corresponde ao fato da reta tangente aqui ser horizontal. X elevado a 4/3, está aqui a derivada de u. A derivada de u em 0 vale 0. Novamente eu tenho aqui a reta tangente horizontal. Mas observem, aqui na u, como o p é par, que vale 4, eu tenho uma função par. Na h, como o p é ímpar, eu tenho uma função ímpar, o que a gente viu anteriormente, tá certo? E agora, quando x elevado a menos p sobre q, com p sobre q fração irredutível. Então aqui eu estou lembrando o domínio, né? Eu tenho que tirar, basicamente é o domínio da x elevado a p sobre q, tirando 0.
Como é que eu vou fazer para derivar isso? Olha, observa que eu tenho uma função 1 sobre x elevado a p sobre q, 1 sobre u de x. Eu vou pegar u igual a x elevado a p sobre q. E, em geral, quando você tem uma função f de x é igual a 1 sobre u de x, a derivada vai ser dada por isso aqui. Você pode obter essa fórmula aqui utilizando a regra do quociente ou a regra da cadeia, né? Tanto faz. Então, novamente, como eu escrevi a f como x elevado a p sobre q, tá certo? Então, aqui tá, eu estou usando essa fórmula aqui da u, só que colocando no lugar da u quem? O x elevado a p sobre q. Então, tá aqui a u'inha, ó. A u'inha. Ou melhor. Tá aqui a u'inha, né? Tô pegando u igual a x elevado a p sobre q. E aqui a u ao quadrado. Então, é claro, você pode escrever o lado esquerdo dessa maneira. Vai simplificar o x elevado a p sobre q. Então, vai ficar x elevado a p sobre q mais 1 no denominador. E aí você pode jogar isso para o numerador. Você vai ter que a derivada é menos p sobre q. X elevado a menos p sobre q menos 1. Para qualquer x diferente de 0. Observa que agora que 0 não está no domínio, né? Tá certo? E aqui, é claro, qualquer x diferente de 0, x pertencente ao domínio da f, né? No caso em que o que é ímpar é todos os reais menos o zero, no caso que passam só os positivos. Então, só observando, quando você escreve menos p sobre q menos 1, então você vai ter o quê? Você consegue escrever isso dessa maneira, colocando no mesmo denominador, né? No caso aqui, vai ficar menos p menos q sobre q, que é menos p mais q sobre q, que também é uma fração irredutível, tá certo? Então, quando você tem p sobre q menos 1 ou p sobre q mais 1, você também tem, mesma coisa vale para o mais 1, né? P sobre q mais 1 é p mais q sobre q. Se o q e o p são primos entre si, a mesma coisa vai acontecer para o q e para o p mais q. Então, portanto, você continua tendo frações irredutíveis. Aqui está um exemplo da derivada, olha, x elevado a menos 5 meios, a derivada quem é? Menos 5 meios, cai o expoente, x elevado a menos 5 meios menos 1, que vai ficar menos 5 meios, x elevado a menos 7 meios. Esse x elevado a menos 7 meios você pode jogar lá para baixo como x elevado a 7 meios, vai ficar menos 5 sobre 2, raiz quadrada de x elevado a sétima. É claro que você pode tirar algumas potências de x para fora do radical, mas eu vou deixar dessa maneira mesmo, tá certo? Então, resumindo, pessoal, se eu tiver f de x igual a x elevado a r, a derivada vai ser rx elevado a r menos 1, tá certo? Em qualquer x pertencente ao domínio de f menos o zero. Então, se vai ser derivado ao zero ou não, depende de quem? Se o r é maior ou igual a 1 ou não. Se o r for maior ou igual a 1, a derivada à direita em zero vai existir e vai valer zero. Se, além disso, o r for p sobre q e o q for ímpar, a fração irredutível tiver q ímpar, observa que o domínio é r e, de fato, a derivada, não só a derivada à direita, mas a derivada vai existir e vai valer zero em zero. Então, aqui está uma tabela com resumo de tudo que nós vimos, tá certo? Então, observa o domínio. Quando R é irracional e é positivo, que são esses dois primeiros casos, entra o zero. Aqui não entra o zero, quando R é menor que zero. O domínio, quando eu tenho o R elevado a P sobre Q, vai entrar o zero, dependendo se o Q é par ou não. Ou melhor, aqui no caso, nem é questão de entrar o zero ou não, né? O domínio vai ser os reais não negativos quando o Q é par, que é esse caso e esse. E quando o R vai ser R quando o Q for ímpar, tá certo? Nós vimos anteriormente. E no caso do R elevado a menos P sobre Q, basicamente eu peguei o caso anterior e tirei o zero. Então aqui fica R menos zero e aqui fica zero mais infinito. A derivada eu fiz questão de sempre colocar
a mesma fórmula para todos os casos, ou seja, a derivada de r, x elevado a r é rx elevado a r menos 1. O que nós fizemos anteriormente foi ver quando é que essa fórmula é válida, né? Então vai depender de várias situações. Em zero. Em geral, a derivada em zero vai existir quando o r é maior ou igual a 1, tá certo? Então, por exemplo, aqui, olha, a derivada direita em zero existe, e aqui o r não pode ser 1 porque é irracional, e vale zero. Quando o r está entre 0 e 1, a derivada à direita não existe. E aqui eu nem considerei nesses casos aqui, ó, que está com traço, é porque a função nem está definida em zero, nem faz sentido eu falar se é derivada ou não em zero, tá certo? Quando o q é ímpar e o r estiver entre 0 e 1, as derivadas laterais não existem em zero. Quando o q é par e novamente o r é menor que 1, a derivada à direita não existe em zero. Só faz sentido eu falar na derivada à direita, não vai existir. Quando r é maior ou igual a 1, a derivada à direita existe em zero e vale zero. E quando q é par, né? Só faz sentido falar na derivada à direita. E quando q é ímpar, o domínio é r, a derivada vai existir em zero e vai valer zero. Então, vamos fazer agora mais uma coisa, que é derivar a raiz quarta de x ao quadrado. Por que eu queria frisar isso? Lembra que quando eu defini x elevado a p sobre q, eu deixei bem claro que o p e q eram frações irredutíveis, tá? Então, está aí o gráfico da raiz quarta de x ao quadrado, é uma função par como nós esperamos. E observa que, de fato, fica bem claro que ela é derivada, ela é suave no ponto menos 1, tá certo? O ponto menos 1 está mais à esquerda, mas eu vou ter a derivada aqui, a reta tangente. Em qualquer ponto x diferente de zero, a reta tangente existe. A maneira errada de derivar essa função é considerar que f de x é x elevado a 2 quartos, que, portanto, vai ser x elevado a meio, tá certo? E que é raiz de x. Então, eu poderia pensar isso, né? Então, f de x é raiz quarta de x ao quadrado, é x elevado a 2 quartos, x elevado a meio, raiz de x. Então, a minha esposa acabou de me falar aqui que eu estava comendo alguns plurais 3/5. Tentar falar certo de agora em diante. Então, eu tenho o que, pessoal? Então, se eu considerasse que a f de x é x elevado a meio, então a f' de x seria 1 sobre 2 raiz de x. E aí, para calcular em menos 1, eu teria 1 sobre 2 raiz de menos 1. Tá? Que é claro que isso não faz sentido. Não faz sentido falar na raiz quadrada de menos 1. O que mostra que nós fizemos alguma coisa errada aí anteriormente, porque a função é derivável em menos 1. Então, a gente queria chamar a atenção para o seguinte fato. Esse fato de x elevado a p sobre q é igual a raiz quésima de x elevado a p, e aqui eu estou falando uma situação bem geral, onde o p e o q podem ter fatores comuns, isso vai ser verdade só quando o x é maior ou igual a zero, tá certo? Se o x é negativo, isso não é verdade. Então, por exemplo, olha, raiz quarta de menos 1 ao quadrado, isso faz sentido. Isso é raiz quarta de 1 de 1, menos 1 ao quadrado é 1, que é 1. Mas eu não posso achar que isso é igual a menos 1 elevado a 2 sobre 4, que é menos 1 elevado a meio, que não está definido. Então, por isso, quando a gente tem p e q não primos entre si, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Essa igualdade aqui vai valer quando x é maior ou igual a zero. Se o x for negativo, isso não é mais verdade. Mas como é que a gente vai derivar, então, essa função? A gente vai usar o fato que ela é par, ó. Observem que é uma função par. Então, de fato, ó, temos que a raiz quarta de x ao quadrado, você pode considerar que a raiz quarta de módulo de x ao quadrado, agora observem que o módulo é maior ou igual a zero, e aí sim eu posso usar aquela propriedade. Isso é raiz quadrada de módulo de x. Aqui você poderia sim escrever como módulo de x elevado a 2 sobre 4, que é módulo de x elevado a meio, que é igual a raiz de módulo de x. Então, quem vai ser isso? Ora, o módulo é x se x é maior ou igual a zero. E se o x é negativo, isso vai ficar menos x, tá certo? O módulo de x é menos x se x é menor que zero. Se o x é positivo, a gente já sabe derivar isso. A derivada de 1 sobre raiz de x é
1 sobre 2 raiz de x. Vamos agora derivar para x menor que zero. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a raiz de menos x. Então, como é que eu faço isso? Novamente, regra da cadeia. Olha, eu vou chamar u igual a menos x. A gente sabe que a derivada de raiz de u com respeito a u, quem é? É 1 sobre 2 raiz de u. Está aqui, ó, o 2 raiz de u. Só que eu estou derivando com respeito a x. Então, eu multiplico por u', que é menos 1, porque u é menos x. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de menos x. Isso vale o quê? Para qualquer x menor que zero. Então, resumindo, a derivada de f' de x é 1 sobre 2 raiz de x, se x é positivo, tá certo? Vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de menos x, se o x é negativo. Aqui eu posso voltar a escrever o menos x como módulo de x. E como é que eu sei que a derivada em zero não existe? A gente viu que na folha anterior, que o gráfico da raiz quarta de x ao quadrado tinha aquele bico, né? Então já é uma indicação que, de fato, ela não é derivável em zero. Mas, olha, eu posso justificar que ela não é derivada em zero, porque a derivada direita dela em zero seria quem? Coincide com a derivada direita de 1 sobre 2 raiz de x. Ou melhor, a derivada direita dela em zero, a direita de zero, ela coincide com raiz de x. Então, a derivada direita da função em zero coincidiria com a derivada de raiz de x à direita em zero. E a gente sabe que a função raiz de x não é derivada à direita em zero. A gente acabou de ver o gráfico. A gente viu que aquele limite dá mais infinito, porque a função raiz de x, o gráfico, a curva teria uma tangente aqui vertical. É típica a situação que o limite vai para mais infinito, tá certo? Então, a função raiz de x, a função f de x, raiz quarta de x ao quadrado, coincide com raiz de x à direita. Essa função raiz de x não é derivada à direita, então, portanto, a original não pode ser derivável em zero. Então, como é que eu calculo a derivada em menos 1? Eu venho aqui, ó, x é negativo, vai ficar menos 1 sobre 2 módulo de menos 1, vai ficar menos meio, tá certo? Raiz de 1 é 1, vai ficar menos meio. Então, finalmente, a nossa questão, pessoal. Eu quero saber os pontos críticos dessa função. Lembra que C pertencente ao domínio de f é ponto crítico se a derivada não existe em C, ou se existe e vale zero, tá certo? Então, olha só, vamos colocar AG igual a x elevado a 4 terços e h 4x elevado a 1 terço, de modo que a f é g mais h, certo? Pela definição de f. Pelo que a gente viu, a g' existe para todo x real. Por que a g' existe? Porque 4 terços... Então, vamos primeiramente, né? Porque a função é derivável. O domínio dela, observa primeiro que o domínio dela, como essa fração é irredutível e o 3 é ímpar, o domínio dela vai ser R. E ela vai ser derivável em todo R menos 0. E por que também ela é derivável em 0? Porque 4 terços é maior que 1. Então, portanto, a g' vai ser derivável em todos os reais. E a h? Ora, essa constante não altera em nada a análise da derivabilidade, tá certo? De h. Então, eu posso olhar para x elevado a 1 terço. X elevado a 1 terço, o domínio é R, mas ela não vai ser derivável em 0. Por quê? Porque 1 terço é menor que 1. Então, se você fizer o gráfico da x elevado a 1 terço, vai ser aquela situação em que você tem aqui, olha, novamente a inclinação de 90 graus, tá certo? Então, isso aqui é a raiz cúbica de x. Y é igual a raiz cúbica de x. Então, essa função h não vai ser derivável em 0. Portanto, a soma, pessoal, não vai ser derivável em 0. Por quê? Eu estou afirmando que f' não existe. Por quê? Se f' existisse, h é igual a f menos g, passando a g para o outro lado, né? Então, como a f é g mais h, então h é f menos g. A g' de 0 vale 0. Acabamos de observar. Porque o 4 terços é maior que 1. Como a h é igual a f menos g, se a f' existisse, então a h seria derivável em 0 e seria quem? F' de 0 menos g' de 0. Como a g' de 0 vale 0, seria f' de 0. Mas isso é uma contradição, já que a gente sabe que a h não é derivável em 0, que é 4x elevado a 1 terço, tá certo?
Então, resumindo, eu usei o seguinte: se f é igual a g mais h e a g é derivável em zero, ou num ponto qualquer essa mesma análise vale, e h não é, então a soma também não pode ser. Isso vale em geral, tá? Se você quiser anotar, se f é igual a g mais h e a g é derivável em um ponto e a h não é derivável nesse mesmo ponto, então a f não pode ser derivável no mesmo ponto, por essa prova que nós fizemos aí. Se você tiver com essa dúvida, se você for olhar a definição, você for calcular a derivada da h em zero, a derivada à direita, por exemplo, da f, quando você escrever o limite, como eu fiz lá nos casos anteriores, você vai ver que o limite vai ir para mais infinito, né? Então ela não vai ser derivável. Falta achar o quê? Os pontos em que a derivada vale zero. Então f de x é x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço. Para qualquer x diferente de zero, a derivada vai existir, né? Então se você quiser aqui x diferente de zero, a derivada de x elevado a 4 terços é 4 terços x elevado a 1 terço, que multiplica 4 vezes a derivada de x elevado a 1 terço, é 1 terço, x elevado a 1 terço menos 1 é menos 2 terços. Quando a f' de x é zero, então vai implicar que 4 elevado a x elevado a 1 terço vai ser menos 4 terços x elevado a menos 2 terços. O 4 terços simplifica, então vai ficar x elevado a 1 terço é menos 1 sobre x elevado a 2 terços. Aqui no caso eu joguei esse menos aqui, eu joguei o 2 terços o x elevado a 2 terços para o denominador. E aí você passa multiplicando, né? Então vai ficar x elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços é igual a menos 1. Só que x elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços é x elevado a 1. Porque 1 terço mais 2 terços é 1. Então x vai ser igual a menos 1. Então os pontos críticos da f vai ser menos 1, vão ser menos 1 e 0. Então observem, o 0, como a gente observou, a derivada não vai existir, porque é aquela situação da inclinação ser 90 graus. E no menos 1, observem que a derivada vai ser 0. Eu trouxe aí o gráfico, já estou até desenhando nele, da função x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço, para você ver o que está acontecendo. Então, no menos 1, a derivada vale 0, reta tangente horizontal. Em 0, a derivada não existe. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, tá?